Você já reparou que quanto mais frio você se torna, mais as pessoas começam a te levar a sério? É como se o mundo só respeitasse quem não sorri o tempo todo, quem não se explica demais, quem sabe exatamente onde termina o limite do outro e onde começa o seu. O que ninguém te contou é que respeito não nasce da simpatia, nasce do controle, da frieza, da ausência de necessidade. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 comportamentos frios, baseados na lógica maquiavélica, que fazem qualquer pessoa te olhar de outro jeito, com mais cautela, mais atenção e, principalmente, com mais respeito. O primeiro comportamento é o poder do desapego emocional. Frieza não é indiferença, é autodomínio. Há um tipo de frieza que não repele, atrai, que não fere, impõe, que não congela, mas acende respeito. É o tipo de frieza que nasce não da indiferença, mas da consciência plena de si. O desapego emocional não é o ato de desligar-se do mundo, mas a habilidade de não ser dominado por ele. E essa postura, quando bem praticada, transforma qualquer um numa presença difícil de ignorar. Quando alguém não se abala diante de provocações, elogios, decepções ou ataques, imediatamente se destaca. Em um mundo onde todo mundo reage, quem permanece calmo, quem escolhe onde e como gastar energia emocional, se torna uma figura intrigante. E o respeito nasce aí, não de um gesto teatral, mas da constância silenciosa de quem não se deixa afetar por qualquer onda que passa. Imagine estar em um ambiente onde todos estão tensos, ansiosos, falando alto, disputando atenção. E no meio disso, uma pessoa sentada, tranquila, com um olhar firme, sem pressa nas palavras, sem necessidade de se provar. Essa presença fala mais alto que qualquer grito. Essa pessoa, mesmo em silêncio, comanda o ambiente. E por quê? Porque ela domina o que ninguém parece conseguir, suas próprias reações. Desapego emocional não é frieza no sentido de frustração ou raiva contida. Não é dureza, é clareza. É o entendimento profundo de que suas emoções não podem ser entregues de bandeja a qualquer estímulo externo. Quem age com base no que sente o tempo todo se torna previsível. E previsibilidade, num jogo de poder, é fraqueza. Maquiavel compreendia isso com perfeição. Para ele, o governante que se deixa guiar por emoções está fadado a perder sua influência. O mesmo vale para qualquer um que queira ser levado a sério. Você precisa ser a muralha, não a bandeira ao vento. O problema é que, desde cedo, fomos ensinados a reagir para provar que sentimos. Reagir para provar que nos importamos. Mas essa lógica nos aprisiona, porque quanto mais previsível é sua reação, mais fácil é manipular você. Pense em quantas vezes você foi provocado apenas para que perdesse a razão. E agora pense na última vez que não reagiu, o quanto isso desarmou o outro. É nesse silêncio estratégico que nasce o verdadeiro respeito. Desapegar-se emocionalmente não significa não sentir. Significa que você sente, mas não permite que isso se torne um espetáculo público. Significa que você escolhe o momento e a forma com que expressa aquilo que se passa por dentro. É como um general que sente medo antes da batalha, mas não demonstra, porque ele sabe. O exército não precisa do seu desespero, precisa da sua firmeza. O mundo valoriza quem transmite estabilidade. Não estamos falando de frieza mecânica, mas de uma mente treinada, que não colapsa a cada obstáculo. A maioria das pessoas vive em estado de reação constante. O trânsito, o celular que toca, uma mensagem que não chega, uma crítica, um olhar torto. Cada um desses elementos tem o poder de mudar o humor de alguém, e isso é assustador. Porque quem não tem controle sobre o próprio mundo interno está sempre à mercê do mundo externo. O desapego emocional é um voto silencioso de força interior. É saber que nem tudo merece resposta, que nem toda batalha vale sua energia, que o silêncio às vezes
é mais provocador do que qualquer resposta afiada. Porque quando você não reage, você se recusa a jogar o jogo emocional que o outro criou. E nessa recusa, você assume o controle. Há uma cena recorrente nos filmes de máfia ou dramas políticos, o momento em que o personagem mais poderoso recebe uma notícia grave e não reage. Todos ao redor esperam um surto, uma explosão, um colapso, mas ele apenas encara, respira fundo e diz: "Entendi." Essa cena sempre causa impacto porque quebra a expectativa. Ela revela uma força que não está no grito, mas na contenção. Essa imagem, ainda que ficcional, ensina mais sobre respeito do que muitos discursos. Agora, imagine isso na vida real. Você recebe uma crítica dura, mas não responde de imediato. Você é traído, mas não se desespera. Você é provocado, mas não revida. Isso não significa aceitar passivamente. Significa que sua resposta virá no momento certo, com a intensidade necessária, e que até lá você está no controle. E isso por si só já é intimidador para quem esperava te ver desequilibrado. E o mais interessante? O desapego emocional não afasta as pessoas, ele atrai. Porque no fundo, todo mundo deseja estar perto de alguém que oferece estabilidade. Alguém que não entra em colapso por qualquer coisa. Alguém que, mesmo em meio ao caos, continua lúcido. A frieza emocional, nesse sentido, vira um abrigo. É a presença que acalma, que organiza o ambiente sem dizer uma palavra. Mas atenção, não confunda isso com arrogância. O desapego não te torna superior aos outros, te torna mais consciente de si. A arrogância é tentar parecer inabalável para impressionar. Desapego é estar realmente em paz, a ponto de não precisar provar nada. Muita gente confunde intensidade com autenticidade. Acredita que quanto mais forte for a reação, mais verdadeiro é o sentimento. Mas Maquiavel já alertava. O poder não está na intensidade do sentimento, mas na inteligência com que ele é administrado. E isso vale para tudo: raiva, amor, medo, tristeza. Quando você começa a dominar suas emoções, não para reprimi-las, mas para usá-las com estratégia, você sobe de nível. E quem observa, percebe. Pode não entender o que mudou, mas sente o impacto da sua presença. Respeito é uma reação ao inesperado. E o inesperado hoje é ver alguém que não explode, que não se explica, que não se justifica a cada mal-entendido, que não se desgasta tentando ser compreendido. Isso é raro. E tudo que é raro impõe reverência. Você vai perceber que quanto mais você se apega às suas emoções como única bússola, mais você se sabota. Já quando você cria distância, não para negar o que sente, mas para enxergar melhor, suas decisões mudam, sua postura muda. E principalmente o modo como as pessoas te tratam muda. É claro que isso exige prática, porque o desapego emocional não acontece da noite para o dia. Mas cada pequena vitória conta. Cada vez que você escolhe não responder um ataque. Cada vez que você respira fundo antes de reagir. Cada vez que você se lembra de que sua paz é mais valiosa do que vencer uma discussão inútil. Cada uma dessas escolhas constrói sua força. E essa força, aos poucos, vai sendo percebida pelos outros. Eles não saberão explicar, mas saberão sentir. Essa é a essência do respeito instantâneo. Ele não se constrói com palavras, mas com posturas. E entre todas as posturas possíveis, poucas são tão impactantes quanto a do indivíduo que não se deixa abalar por nada, nem por ninguém. Porque essa pessoa carrega um poder silencioso que Maquiavel entenderia perfeitamente. O poder de quem governa a si mesmo antes de tentar influenciar o mundo. E é justamente esse tipo de poder que nos leva ao próximo comportamento. Um gesto ainda mais sutil, mas profundamente eficaz. Porque depois de aprender a se desapegar emocionalmente, o passo seguinte é compreender a força que existe no silêncio.
especialmente nos momentos de conflito. O segundo comportamento é o silêncio em meio ao caos. Quando você para de reagir, o outro se desestabiliza. Existem momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer argumento, em que o simples ato de não responder desarma uma provocação inteira. E é exatamente nesse ponto que nasce o poder do segundo comportamento frio, que impõe respeito imediato. O silêncio em momentos de tensão. Num mundo em que todos parecem desesperados por terem a última palavra, quem permanece calado se destaca como uma figura enigmática, segura e, acima de tudo, incontrolável. Porque o silêncio, quando bem usado, não é fraqueza, é domínio. Ele não representa a ausência de ação, mas sim a escolha consciente de não se render ao impulso de reagir. E essa escolha, feita no calor do conflito, é uma das demonstrações mais potentes de força interna. Imagine uma discussão comum. Duas pessoas trocando acusações, tentando se sobrepor uma à outra, brigando não por entendimento, mas por ego. Agora, imagine uma dessas pessoas optando por não revidar, observando, ouvindo. Não por covardia, mas por estratégia. É desconcertante, porque o conflito precisa de combustível para crescer, e o silêncio é um extintor. Esse tipo de postura muda a dinâmica de qualquer confronto. Ela revela algo que poucos conseguem sustentar: controle emocional mesmo sob ataque. E isso é raro. A maioria está condicionada a reagir imediatamente, a se defender, a rebater, a se explicar. Mas o que Maquiavel entenderia melhor do que ninguém é que, muitas vezes, a maior demonstração de poder é justamente não entrar no jogo do outro. O silêncio, nesses momentos, se torna uma declaração. Ele diz: eu te ouvi, eu entendi, mas não vou me abaixar ao seu nível. Essa atitude é poderosa porque transfere o peso da conversa para o outro. De repente, a pessoa que esperava te desestabilizar passa a se perguntar por que você não está reagindo. E é aí que a balança se inverte. Você já reparou que os líderes mais temidos raramente gritam? Que as pessoas mais respeitadas em uma sala geralmente falam menos? Isso não acontece por acaso. Quando alguém escolhe o silêncio em situações de confronto, transmite uma sensação de que está observando mais do que participando. E quem observa de fora parece enxergar mais. Parece saber algo que os outros não sabem. Essa percepção, ainda que inconsciente, gera autoridade. Há também um outro efeito silencioso dessa escolha. Ela protege sua imagem. Porque em uma briga, quem perde o controle, perde o respeito. Não importa quem está certo. Se você se descompõe, grita, acusa ou se descontrola, você se coloca na mesma frequência de quem está provocando. E ao fazer isso, diminui sua posição diante dos olhos dos outros, inclusive os seus próprios. O silêncio em momentos de tensão funciona como um escudo invisível. Ele preserva sua energia, sua imagem e seu poder de decisão. Porque enquanto o outro se desgasta tentando te atingir, você economiza recursos internos e mais, você observa. E quem observa sem pressa, sem reagir, coleta informações, enxerga além das palavras, percebe contradições, intenções ocultas, pontos fracos. E tudo isso pode ser usado, não ali no calor da briga, mas depois com calma, no momento certo. Maquiavel sabia que o poder está nos bastidores, não na cena do conflito. E o silêncio é o lugar onde os bastidores acontecem. Enquanto os outros gritam no palco, você está atrás da cortina, organizando os fios. E isso é assustador para quem esperava controlar você com palavras. É importante entender também que o silêncio não é passividade. Ele é uma decisão ativa.
É o tipo de escolha que exige coragem, porque ficar em silêncio quando alguém te ataca exige muito mais força do que devolver na mesma moeda. Gritar é fácil. Contra-atacar é instintivo. Ficar quieto exige clareza e domínio. E claro, o silêncio não é uma regra absoluta. Ele é uma ferramenta. Há momentos em que falar é necessário. Mas o que impõe respeito não é falar sempre, é falar apenas quando realmente faz diferença. Porque quem fala o tempo todo perde o impacto. Já quem escolhe seus momentos marca presença com poucas palavras. Existe uma diferença brutal entre ser calado por medo e ser silencioso por escolha. A primeira postura transmite fraqueza. A segunda transmite autoridade. E as pessoas sentem isso. Elas podem até não perceber conscientemente, mas sentem quando alguém está em paz consigo mesmo, a ponto de não precisar vencer toda discussão. Num ambiente de tensão, a maioria das pessoas busca apenas uma coisa: provocar uma reação. Quando não conseguem, se perdem. Quando você mantém o silêncio, obriga o outro a lidar com ele mesmo. Ele não tem mais você como alvo, como espelho ou como inimigo. Ele tem o próprio vazio que criou. E o vazio incomoda mais do que qualquer argumento. Essa estratégia pode ser aplicada em diversos contextos. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, quando alguém tenta te desestabilizar publicamente. Ao invés de reagir no impulso, você escuta, respira e responde apenas o essencial. Ou, em muitos casos, nem responde. Isso não passa despercebido. As pessoas ao redor percebem quem perdeu o controle e quem manteve a postura. E é isso que define quem comanda o ambiente, mesmo sem levantar a voz. Em relações pessoais, o silêncio em momentos de conflito também é uma arma poderosa. Ele não precisa ser usado como punição, mas como um espaço de reflexão. Quando você não alimenta o drama, não prolonga discussões desnecessárias, você mostra que seu bem-estar está acima da necessidade de ter razão. E essa maturidade impõe um tipo diferente de respeito, um respeito que não é conquistado, mas inevitavelmente reconhecido. O mais interessante é que, com o tempo, essa postura começa a moldar também a forma como você se vê. Você passa a confiar mais em si mesmo, porque percebe que não precisa se explicar o tempo todo, que não precisa vencer todas as batalhas para se sentir inteiro. O silêncio se torna um reflexo do seu próprio equilíbrio, e esse equilíbrio, no fim das contas, é o que mais impressiona os outros. Estamos cercados de pessoas que reagem a tudo, que se deixam levar por cada palavra atravessada, cada olhar mal interpretado, cada crítica vazia. Quando você opta por não seguir esse padrão, você vira exceção. E toda exceção causa impacto. Não existe respeito verdadeiro sem autocontrole. E o silêncio, quando usado com intenção, é a expressão mais clara desse domínio interno. É ele que mostra, sem precisar dizer, que você não está disponível para jogos emocionais baratos. Que sua energia é valiosa demais para ser gasta em confrontos que não levam a lugar nenhum. E essa frieza estratégica no meio do conflito é o que abre caminho para o próximo comportamento. Porque depois de aprender a calar quando todos gritam, você está pronto para algo ainda mais desconcertante: virar as costas e ir embora, sem dar explicações. O terceiro comportamento é o ir embora sem explicações. Quem não se justifica, se coloca acima do julgamento. Existe uma força silenciosa que muitas vezes passa despercebida no dia a dia, mas que impõe respeito com intensidade quase instantânea. A habilidade de ir embora, sem cena, sem justificativa, sem anúncio dramático. Apenas virar as costas e seguir. Esse ato, aparentemente simples, carrega uma mensagem tão poderosa quanto desconfortável. Eu não preciso da sua permissão para sair daquilo que não me serve.
Poucas coisas mexem tanto com o ego de alguém quanto perceber que você partiu sem pedir licença, que você não quis ser compreendido, que você não tentou convencer ninguém de nada. Essa decisão não grita, mas ecoa. Porque a maioria das pessoas vive presa à necessidade de explicar suas escolhas, como se precisasse da validação do outro para seguir em frente. Quando alguém quebra esse padrão e vai embora com a mesma naturalidade com que chegou, a impressão que fica é quase sempre a mesma. Como assim essa pessoa simplesmente saiu sem dizer nada? O ser humano médio busca constantemente aprovação. Ele quer ser entendido, aceito, acolhido. Por isso, quando decide se afastar de algo, costuma escrever discursos emocionados, dar longas justificativas, pedir desculpas por querer ir embora. Tudo isso é reflexo de uma sociedade que nos ensinou que sair de cena precisa ser negociado. Mas o que Maquiavel nos faria refletir é o oposto. Sair, quando bem feito, é um ato de domínio. Porque você diz, sem dizer, que não está ali para preencher expectativas alheias. Ir embora sem explicações não é frieza por capricho, é frieza por consciência. É a certeza de que você não deve nada a quem não soube valorizar sua presença. É o entendimento de que algumas situações, conversas e relações não merecem uma última tentativa. Não porque você seja superior, mas porque aprendeu a reconhecer quando já deu o suficiente. E há algo ainda mais profundo nisso tudo. Quando você se justifica, entrega controle. Você convida o outro a opinar sobre uma decisão que deveria ser sua. Você abre espaço para julgamentos, contra-argumentos, manipulações emocionais. Em contrapartida, quando você se levanta e parte sem se explicar, você fecha a porta para esse ciclo. Não existe mais debate. A decisão está tomada, e esse tipo de clareza desconcerta. Isso vale para tudo. Amizades tóxicas, relacionamentos desgastados, ambientes profissionais onde você não é respeitado, projetos que perderam sentido. Quando você sai de forma direta, sem teatro, sem bilhete de despedida, você mostra que não está mais disposto a negociar o óbvio, o seu valor. E não é sobre desaparecer para provocar. É sobre sair porque você entendeu que continuar seria trair a si mesmo. A ausência de explicação nesse movimento não é desprezo, é autoafirmação. É o recado silencioso de que você se basta, de que seu tempo, sua presença e sua energia não estão mais disponíveis para quem não soube cuidar. Mas por que esse tipo de comportamento impõe tanto respeito? Porque ele é raro. Porque ele quebra um padrão coletivo de dependência emocional e medo de rejeição. A maioria quer sair, mas não consegue. Se enrola em desculpas, entra e sai várias vezes, escreve textos longos dizendo que agora é definitivo, e volta no dia seguinte. Quem simplesmente vai, e vai de verdade, se torna imprevisível. E o imprevisível, no jogo das relações humanas, é sempre mais respeitado do que o previsível. Maquiavel diria que o valor de um homem está na sua capacidade de não ser controlado pelas expectativas dos outros. E é exatamente isso que acontece quando você decide partir sem se explicar. Você se retira da equação, não por orgulho, mas por estratégia. Você tira do outro o poder de ter a última palavra. Você coloca um ponto final onde ele esperava uma vírgula. E a grande verdade é que quando alguém não se justifica, ele se posiciona acima do julgamento. Porque ele não está ali para ser perdoado, nem compreendido. Ele apenas escolheu não continuar. Em tempos onde tudo é compartilhado, documentado, verbalizado, quem age no silêncio e parte de forma direta se torna quase uma anomalia. E justamente por isso gera impacto. Porque enquanto muitos falam demais e agem de menos, quem age com frieza cirúrgica se destaca como alguém que tem mais compromisso com a própria paz do que com a expectativa dos outros. Ir embora sem explicação é, na prática, a libertação da dependência emocional.
É a materialização de um princípio básico. Você não precisa convencer ninguém de que está certo para seguir seu caminho. Quem se convence primeiro é você. E isso basta. Em um relacionamento, por exemplo, essa atitude é devastadora para o ego de quem acreditava ter controle. Porque quem esperava que você implorasse por atenção, que suplicasse por compreensão, se vê diante de um vazio. E o vazio incomoda mais do que qualquer discurso. Porque o discurso dá margem para a resposta. O silêncio do adeus, sem explicação, não. Em ambientes profissionais, essa postura também impõe respeito. O colaborador que entende seu valor e sai de uma empresa onde não é valorizado, sem fazer escândalo, sem deixar portas abertas para debates emocionais, deixa atrás de si uma marca clara. Eu não estava à venda. E isso ressoa entre colegas, líderes e até concorrentes. Porque quem sai com dignidade deixa uma sombra que pesa mais do que a presença de quem nunca teve coragem de partir. Claro que essa escolha exige maturidade. Não se trata de sair de qualquer situação difícil. Não é fuga, não é arrogância, é saber distinguir o que é difícil do que é desrespeitoso, o que é desafiador do que é destrutivo, e a partir disso, entender quando insistir seria um desperdício de energia vital. Quando você aprende a se retirar sem teatrinho, você começa a viver com mais leveza. Porque entende que nem tudo precisa de ponto de exclamação. Que alguns finais precisam ser silenciosos para que a sua próxima fase comece limpa. Respeito não nasce do que você aguenta. Nasce do que você não aceita. E nada deixa isso mais evidente do que o ato simples, e muitas vezes devastador, de se levantar e ir embora sem dar explicações. Porque quem faz isso transmite uma mensagem que poucos têm coragem de sustentar. Eu sei o meu valor, e ele não está aberto para discussão. E é justamente essa autoridade silenciosa que prepara o terreno para o próximo comportamento. Porque depois de aprender a sair sem justificar, você precisa desenvolver algo ainda mais profundo. Parar de buscar validação. Não apenas sair das situações erradas, mas sair da necessidade de provar constantemente quem você é. E quando isso acontece, o mundo começa a te ver com outros olhos. O quarto comportamento é o de desprezar a validação. Sua opinião sobre si mesmo vale mais que aplausos vazios. Nada enfraquece mais uma pessoa do que a sede desesperada por ser aceito. A busca constante por aprovação transforma até o mais inteligente em alguém previsível, vulnerável e muitas vezes manipulável. Quando a sua autoestima depende da reação dos outros, você entrega o controle da sua identidade nas mãos de quem talvez nem saiba quem é. E é por isso que o quarto comportamento frio impõe respeito de forma imediata. Parar de buscar validação. Imagine alguém que não muda o tom de voz para agradar, que não recalcula suas decisões para se encaixar, que não pede permissão para ser quem é. Essa pessoa não precisa levantar a voz nem se exibir. Ela já emana presença. Porque existe algo de extremamente poderoso em quem não está tentando impressionar. Maquiavel, se vivesse hoje, reconheceria esse traço de longe. Para ele, o respeito nasce da percepção de autoridade. E ninguém parece mais no controle do que aquele que não está implorando para ser reconhecido. Porque o verdadeiro respeito não é dado por pena, nem por carisma forçado. Ele é conquistado por quem se comporta como alguém que não precisa provar nada. E isso no mundo atual é quase uma raridade. Vivemos em uma cultura viciada em likes, comentários, seguidores, palmas. Pessoas construindo versões artificiais de si mesmas apenas para atender a uma expectativa social. E quanto mais elas fazem isso, mais frágeis se tornam. Porque o preço da aprovação externa é a perda da identidade interna. Você começa ignorando pequenos incômodos, abrindo concessões, sorrindo quando quer calar.
até que, sem perceber, você se torna uma caricatura do que os outros gostariam que você fosse. Mas há um ponto de ruptura, um momento em que algo em você diz: basta. Quando isso acontece, quando você finalmente entende que ninguém no mundo tem a obrigação de reconhecer seu valor, e que tudo bem se não reconhecerem, algo muda de forma definitiva. Você para de se moldar e começa a se posicionar. Para de buscar aplauso e começa a sustentar silêncio. E esse tipo de presença causa impacto imediato, porque é extremamente raro encontrar alguém que realmente se basta. A grande virada acontece quando você entende uma coisa simples, mas profunda. A sua opinião sobre si mesmo tem que valer mais do que qualquer aplauso vazio, porque o aplauso é momentâneo, volátil e condicionado. As mesmas mãos que batem palmas hoje podem apontar dedos amanhã. Já o respeito por si mesmo é sólido, constante e inegociável. Quando você vive guiado por isso, você se torna muito mais difícil de ser manipulado. E por isso mesmo passa a ser respeitado. Pessoas que não buscam aprovação incomodam, porque elas não se encaixam. Elas dizem não sem remorso. Elas se afastam sem drama. Elas vestem o que gostam, falam com firmeza, não esperam serem aplaudidas para se sentirem certas. E o mais desconcertante, elas não reagem mal quando são criticadas. Porque a crítica só fere quem construiu a própria identidade sobre a opinião dos outros. Quem sabe quem é, não entra em crise por ser mal interpretado. E mais, quem não precisa de validação não se perde tentando agradar. Ele escolhe seus aliados com calma. Ele caminha sem depender de plateia, porque entendeu que a jornada é mais importante que o aplauso no caminho. E isso o torna livre. Livre do medo do julgamento, livre da ansiedade social, livre da obrigação de ser sempre admirado. Parece simples, mas esse comportamento exige uma força interna brutal, porque a sociedade vai pressionar, vai tentar te rotular, vai te chamar de arrogante, de frio, de difícil, e tudo bem, porque você não está mais buscando ser entendido e sim ser fiel a si mesmo, e isso é raro. E tudo que é raro impõe presença. A questão é, por que isso impõe respeito de forma tão direta? Porque a maioria das pessoas está, mesmo que silenciosamente, implorando por aceitação. Elas vivem dizendo sim quando querem dizer não. Se traem por medo de serem rejeitadas. Se adaptam até perderem a identidade. E por isso, quando encontram alguém que não joga esse jogo, se sentem pequenas. Não por serem menos, mas por estarem frente a alguém que escolheu ser inteiro. Existe uma frase não dita no comportamento de quem não busca validação. Eu sou suficiente. Essa frase, mesmo silenciosa, é percebida. Ela se revela no olhar firme, no corpo relaxado, na ausência de desespero. E tudo isso constrói uma aura que poucos têm. Uma aura de poder interior que não depende do exterior para se sustentar. Essa independência emocional não significa ignorar os outros ou viver isolado. Significa que você se relaciona sem se submeter. Que você escuta opiniões sem se curvar. Que você considera conselhos sem perder a bússola. Você não está fechado ao mundo, está apenas blindado contra a necessidade do mundo te aprovar o tempo todo. Em relacionamentos, esse comportamento cria equilíbrio, porque quando duas pessoas entram em uma relação tentando se completar, o risco de dependência emocional é enorme. Já quando alguém entra inteiro, sabendo seu valor, essa presença inspira o outro a fazer o mesmo. E dessa troca nasce uma conexão saudável, baseada em respeito, não em carência. No ambiente profissional, essa postura também muda tudo. Você passa a ser visto como alguém que não se vende por elogio, que não se curva por um tapinha nas costas, que entrega resultado porque tem padrão próprio, não porque precisa de aprovação. E isso te posiciona em outro patamar.
Porque quem depende de validação é facilmente controlado. Já quem não depende é respeitado como alguém que sabe do que é feito. O desprezo à validação externa é, no fundo, uma forma de declarar independência. Uma espécie de revolução interna silenciosa, onde você decide que não vai mais viver à mercê dos aplausos. Onde você entende que a liberdade verdadeira não está em agradar, mas em se manter firme, mesmo quando isso incomoda. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que quando você para de correr atrás da aprovação, o mundo começa a olhar para você de outro jeito. Porque agora você se tornou aquele que não se curva, aquele que não mendiga a atenção, aquele que simplesmente é. E é essa presença, silenciosa, firme e inabalável, que prepara o terreno para o próximo comportamento. Porque depois de abandonar a necessidade de ser validado, você conquista algo ainda mais raro: a capacidade de olhar nos olhos, sem medo, sem pressa, sem desviar. E quando você sustenta o olhar com calma, é o mundo que começa a desviar. O quinto comportamento é o olhar imperturbável. Contato visual é território de quem não tem medo. Existe um tipo de comunicação que acontece antes mesmo de qualquer palavra ser dita. É o primeiro teste silencioso entre duas pessoas. Um desafio que dura apenas alguns segundos, mas revela muito mais do que se imagina. É o olhar. O modo como você sustenta ou evita o contato visual. E nesse campo invisível se define mais respeito do que em qualquer discurso ensaiado. O olhar é uma linguagem primitiva. É instinto. É território. É a forma mais crua de demonstrar presença. E por isso mesmo, quem domina esse gesto, quem olha nos olhos com calma, sem agressividade, mas também sem hesitação, imediatamente se posiciona como alguém que sabe onde está e não teme quem está à sua frente. Em toda interação humana existe uma dança silenciosa de poder. Quando duas pessoas se encaram, existe um duelo não verbal. Quem olha demais tenta intimidar. Quem desvia rápido demais se mostra inseguro. Mas quem olha com equilíbrio, com firmeza e serenidade, transmite algo raro: controle interno. Não está tentando dominar, mas também não está disposto a se submeter. E isso por si só impõe respeito. O contato visual é um espelho da sua autoconfiança. Pessoas que evitam olhar nos olhos geralmente carregam algum medo de rejeição, de julgamento, de não serem suficientes. Já aquelas que sustentam o olhar, mesmo diante de figuras intimidadoras, mostram com clareza: eu não me encolho. Essa postura incomoda porque expõe o outro. Quando alguém fala com você e percebe que você está encarando com atenção e sem pressa, imediatamente se vê forçado a sustentar também esse espaço. E a verdade é que nem todos estão preparados para isso. Porque sustentar um olhar exige uma presença que a maioria não está acostumada a lidar. Você pode notar isso em qualquer situação de tensão. Quando uma pessoa tenta manipular, mentir ou se impor, e o outro apenas a observa, em silêncio, com o olhar direto, uma inversão sutil acontece. O que estava tentando dominar começa a se desconcentrar. Começa a se justificar, começa a perder o controle da situação. Tudo porque o olhar do outro não cedeu. E isso não se aprende em livros, não se simula com técnica. O olhar imperturbável é consequência de um estado interno. Ele só é possível quando você está em paz com quem é. Quando não há necessidade de provar nem de fugir. Quando você está ali, inteiro, com a mente firme e o coração calmo. Maquiavel entenderia bem esse tipo de postura. Para ele, o poder é feito de presença, e a presença é construída nos detalhes. Um olhar instável denuncia hesitação. Já um olhar constante, que não agride nem recua, mostra domínio. Não apenas sobre o outro, mas principalmente sobre si.
O mais interessante é que esse tipo de comportamento não precisa ser exagerado. Não é sobre fitar alguém como um robô ou provocar desconforto de forma proposital. Pelo contrário, é sobre estar presente de forma tão inteira que seu olhar se transforma num gesto de autoridade silenciosa. Ele diz: eu estou aqui, eu estou ouvindo e eu não tenho medo do que você representa. No mundo corporativo, isso é especialmente visível. Em reuniões, entrevistas, negociações, quem sustenta o olhar com tranquilidade já chega em vantagem. Porque a postura corporal, o tom de voz e principalmente os olhos são lidos de forma inconsciente. E quando esses sinais transmitem equilíbrio, ninguém ousa te tratar como alguém frágil. As pessoas pensam 2 vezes antes de desrespeitar alguém que olha com firmeza. Porque o olhar direto transmite o que muitos tentam expressar com palavras, mas falham. Eu sei o meu lugar. Essa habilidade também transforma interações pessoais. Em relacionamentos, por exemplo, quando uma conversa séria acontece, olhar nos olhos muda tudo. Porque é ali que se quebra o teatro, se rasga a máscara, se revela a verdade. Quem evita o olhar, evita a profundidade. Já quem encara com respeito e firmeza, sustenta até o silêncio com mais peso do que muitos discursos. Claro que nem todo momento exige isso. Existem situações informais, leves, em que o contato visual se torna mais dinâmico, até descontraído. Mas quando o momento exige presença e você sabe se posicionar com o olhar, algo muda no ar. A energia da conversa muda. O outro passa a medir mais as palavras, porque percebe que não está diante de alguém comum. Está diante de alguém que não se encolhe. E isso se constrói. Começa pequeno. Você treina estar presente. Você treina não desviar por desconforto. Você observa como se sente ao sustentar o olhar de alguém. E aos poucos, esse gesto deixa de ser uma ferramenta e vira uma extensão da sua postura no mundo. O respeito nasce do contraste. E em uma sociedade onde quase todo mundo baixa a cabeça, desvia os olhos ou tenta compensar a insegurança com arrogância, quem olha com equilíbrio vira exceção. E toda exceção impõe presença. Talvez você já tenha vivido a experiência de ser observado por alguém que parecia enxergar além. Não por ser invasivo, mas por estar totalmente presente naquele momento. Esse tipo de olhar não se esquece, porque ele transmite algo muito mais profundo do que interesse. Transmite força interior. E quando você desenvolve essa presença no olhar, você começa a se posicionar no mundo de forma diferente. Você não precisa mais levantar a voz, nem se explicar demais. Você não precisa de adornos nem de técnicas. Sua presença fala por você. E os olhos são os primeiros a entregar essa verdade. O mais fascinante é que, ao contrário do que muitos pensam, essa frieza do olhar não afasta, ela atrai. Porque todos, no fundo, querem estar perto de alguém que transmite segurança, que olha com clareza, que não desvia, que se permite ser visto sem medo. Porque quem se mostra assim, com firmeza e serenidade, convida o outro a fazer o mesmo. E essa é a ponte perfeita para o próximo comportamento. Porque depois de aprender a sustentar o olhar com presença e calma, você descobre que não precisa mais prometer nada com palavras. O que vem agora é ainda mais poderoso. Falar menos e fazer mais. Agir em silêncio. Deixar que o mundo perceba, por seus movimentos, quem você realmente é. O 6º comportamento é o falar menos, agir com frieza. Suas ações são mais imponentes que suas palavras. O silêncio bem usado é estratégico, mas o silêncio acompanhado de ação se transforma em poder real. Poucos comportamentos impõem tanto respeito quanto o de alguém que fala pouco e entrega muito. Alguém que não precisa anunciar seus passos, justificar cada escolha ou tentar convencer com palavras. Quando a atitude fala por si, o mundo presta atenção.
E não por educação, mas por instinto. Vivemos num tempo em que todo mundo está dizendo algo. Há um excesso de opinião, de promessas, de discursos motivacionais, de falas cuidadosamente montadas para impressionar. A maioria se preocupa mais com a estética da fala do que com a substância da ação. Mas nesse mar de barulho, quem escolhe o caminho oposto se torna impossível de ignorar. A pessoa que age em silêncio não está interessada em aplausos. Ela não se apressa para mostrar o que está fazendo. Não vive dando pistas dos próximos passos. Simplesmente trabalha em silêncio, observa o ambiente, entende o jogo e executa, sem plateia, sem necessidade de reconhecimento instantâneo. E é exatamente isso que causa desconforto nos outros. Ela se move sem depender de aprovação. E mais do que isso, ela entrega o que muitos só prometem. Esse comportamento tem uma raiz profunda. Ele nasce da segurança interior. Quem precisa falar demais, geralmente está tentando compensar uma insegurança. Está tentando convencer antes mesmo de agir, como se as palavras pudessem antecipar um mérito que ainda não existe. Mas quem está realmente comprometido com um objetivo sabe que o impacto está nos resultados, e resultados não precisam de legenda. Maquiavel, que entendia o poder como poucos, sabia que a palavra tem valor, mas só quando vem acompanhada de força. Ele compreendia que, em muitos casos, prometer pouco e entregar mais era um gesto de inteligência. Porque a surpresa é uma arma poderosa. E quem fala demais perde o efeito da surpresa. Anuncia suas intenções, expõe seus pontos fracos, deixa o outro se preparar. Já quem age sem alarde mantém o controle da narrativa. No campo das relações humanas, isso é ainda mais evidente. Pense em alguém que vive prometendo mudanças, mas nunca cumpre. Com o tempo, sua palavra perde valor. Agora pense em alguém que nunca promete nada, mas simplesmente aparece, faz o que precisa ser feito, resolve, constrói, entrega. Esse tipo de pessoa impõe respeito com uma presença silenciosa. Porque ela não precisa convencer. Ela aprova. No ambiente profissional, essa postura é ainda mais respeitada. Quando você para de avisar tudo o que está fazendo, quando trabalha com foco e entrega mais do que o esperado, sem precisar repetir 1000 vezes que está ocupado, você começa a ser percebido de outra forma. Você se torna alguém confiável, alguém que não vive de discurso, mas de entrega. Alguém que não precisa lembrar os outros o tempo todo de que é competente, porque o resultado mostra isso sem esforço. Falar menos não é ser ausente. É escolher bem o que merece ser dito. É entender que cada palavra tem mais força quando não está afogada num mar de justificativas. Quem fala pouco, mas com precisão, é ouvido com mais atenção. Porque quando ele abre a boca, as pessoas sabem que vem algo importante. Esse tipo de presença é raro. E como todo o que é raro, se destaca. Essa postura fria, calculada e eficiente é o oposto da ansiedade por reconhecimento. É a renúncia da pressa. É a consciência de que grandes movimentos não precisam ser anunciados com sirenes. Eles chegam de forma discreta, mas transformadora. Como alguém que muda o rumo de uma conversa com uma frase. Ou que aparece quando ninguém mais espera. E resolve o problema que todos estavam discutindo há dias. A frieza aqui não é emocional. É estratégica. É não se deixar levar pelo impulso de se explicar demais, de prometer para agradar, de antecipar conquistas para alimentar o próprio ego. É saber que toda promessa cria uma expectativa. E expectativa é o espaço entre a palavra e o resultado. Quanto menor for esse espaço, maior é o impacto. E a única forma de encurtar essa distância é reduzindo a fala e ampliando a entrega. Pessoas que agem dessa forma desenvolvem uma imagem sólida. São vistas como confiáveis, respeitáveis, até mesmo enigmáticas.
porque não entregam tudo de uma vez, porque seu valor não está na embalagem, mas na substância. E isso incomoda quem vive de aparências, porque o barulhento tenta compensar o que ainda não construiu. O silencioso já construiu e não precisa provar. Essa escolha também te protege. Quando você fala menos, se expõe menos. Quando você mostra menos dos seus planos, dá menos margem para sabotagem. Quando você age em silêncio, evita interferências. Você se move em seu próprio ritmo, com seus próprios critérios, e aparece quando for necessário, com algo concreto nas mãos. Muitas vezes, o erro de quem está buscando se provar é falar demais por ansiedade. Explica tudo, tenta justificar os passos, busca apoio para cada decisão. Mas isso enfraquece sua imagem. Porque quem realmente tem convicção não precisa de muitos aliados. Ele começa o movimento sozinho e deixa que os resultados atraiam as pessoas certas. Essa conduta não é só eficiente, ela é magnética, porque todos estão tão acostumados com promessas vazias, com gente que fala demais e faz de menos, que quando encontram alguém que caminha na direção oposta, prestam atenção. Mesmo sem entender o que está acontecendo, sentem o peso daquela presença que não se apressa, que não se explica, que simplesmente age. E isso é poderoso, porque no fim, o respeito verdadeiro não é dado para quem grita mais alto, mas para quem permanece firme enquanto os outros falam. E quando o momento certo chega, age com precisão e transforma com seus atos o que muitos tentaram mudar com palavras. Esse é o tipo de comportamento que não apenas impõe respeito, mas também redefine a forma como você é percebido no mundo. E é a partir dessa solidez, desse foco interno, que nasce o próximo gesto frio, talvez o mais desafiador para muitos. A capacidade de impor limites com clareza, sem culpa, sem justificativas, com a firmeza de quem entendeu que dizer não também é um ato de respeito próprio. O sétimo e último comportamento. Não é preciso gritar, nem justificar. Não é necessário dramatizar, nem criar desculpas elaboradas. Quando uma pessoa diz não com firmeza, sem raiva, sem hesitação e sem se justificar, o que ela está fazendo vai muito além de recusar algo. Ela está traçando uma linha. Está afirmando que sabe o que quer, o que aceita e o que não tolera. Está colocando o próprio valor acima da necessidade de agradar. E essa clareza, essa frieza contida que impõe limite, é um dos comportamentos mais respeitados, justamente por ser raro. Na prática, dizer não deveria ser simples, mas não é. Porque fomos treinados para sermos aceitos. E dizer não pode significar desagradar, frustrar expectativas, parecer egoísta. Por isso, tanta gente se atropela para explicar, para suavizar, para pedir desculpas por se colocar em primeiro lugar. E o que parece um gesto de educação, muitas vezes é medo disfarçado. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer duro. Medo de perder conexões. Mas quem vive com medo de desagradar, se torna refém dos outros. A frieza que Maquiavel admiraria não é aquela que fere por prazer, é aquela que protege o essencial. E poucas atitudes são tão protetoras quanto o não bem colocado. Ele é um filtro, ele separa o que é essencial do que é ruído. Ele mostra quem realmente respeita sua presença e quem só se aproxima para explorar sua disponibilidade. Dizer não sem culpa é, antes de tudo, uma expressão de autossuficiência. Porque o sim que vem de quem não sabe dizer não, não tem valor. É um sim dado por medo, por conveniência, por fraqueza. Já o sim que vem de alguém que tem a coragem de dizer não quando necessário, esse sim é sólido. É inteiro, porque foi escolhido e não imposto. Essa frieza elegante de negar sem se desculpar assusta. Porque estamos acostumados a ver pessoas hesitantes, que titubeiam, que dizem não,
pedindo desculpas, como se fossem culpadas por se colocarem em primeiro lugar. Mas quando alguém olha nos olhos, respira com tranquilidade e diz: não, isso não me serve. O ambiente muda, as pessoas recalculam. Elas entendem que estão diante de alguém que tem uma estrutura interna sólida, que não será dobrado por insistência, chantagem ou manipulação emocional. Essa postura não se constrói de um dia para o outro. Ela exige prática. Exige o rompimento com o velho hábito de se justificar o tempo todo. Porque a justificativa, na maioria das vezes, é um pedido de perdão por não corresponder à expectativa alheia. Mas quem vive pedindo desculpas por não se anular, termina invisível. E o respeito não nasce da invisibilidade. Ele nasce da firmeza. Impor limites é uma linguagem. E como toda linguagem, precisa ser aprendida. Primeiro com desconforto, depois com naturalidade. E finalmente com elegância. O não que vem de quem se conhece não precisa de argumento. Ele não precisa ser violento. Basta ser dito com convicção, porque o tom já carrega a decisão. E quando a decisão é clara, o outro sente. Ele pode não gostar, mas respeita. O mais curioso é que, muitas vezes, a própria pessoa que escuta esse não sente uma admiração silenciosa. Porque, no fundo, todos sabem o quanto é difícil se posicionar. O quanto é raro encontrar alguém que se recuse a ser moldado pelas vontades dos outros. E essa raridade gera impacto, porque mostra um nível de autodomínio que vai além do comum. No trabalho, essa habilidade é fundamental. Pessoas que não sabem dizer não acabam sobrecarregadas, usadas, esquecidas. Já quem impõe limite desde o início é tratado com outro tipo de cuidado. Não porque sejam temidas, mas porque é evidente que elas não estão à disposição de tudo e de todos. E isso ensina o ambiente a respeitar sua energia. Em relações pessoais, essa postura também é vital, porque amor sem limite vira dependência, amizade sem limite vira abuso, gentileza sem limite vira fraqueza. O não serve como âncora. Ele delimita até onde você vai. Ele mostra que sua paz é prioridade. E que estar presente é uma escolha, não uma obrigação. Muita gente confunde limite com frieza emocional. Mas são coisas diferentes. Limite não é falta de amor, é amor por si mesmo. Não é desinteresse pelo outro, é respeito pela própria integridade. E esse tipo de frieza é um ato de coragem. Porque dizer sim o tempo todo é confortável. Evita conflitos, garante aprovação momentânea, mas também esgota. Esgota o corpo, esgota a mente, esgota o valor. Maquiavel dizia que um governante precisa ser temido mais do que amado, se não puder ser os dois. E essa frase, embora muitas vezes mal interpretada, carrega um ponto importante. Quem quer manter poder e respeito não pode depender apenas da simpatia. Precisa ser claro sobre seus limites. Precisa saber quando ceder e quando dizer basta. Porque quem nunca diz basta acaba sendo tratado como recurso, não como pessoa. Quando você desenvolve a habilidade de dizer não sem culpa, algo muda dentro e fora de você. Dentro, nasce uma sensação de integridade. Você sente que está sendo leal a si mesmo. Fora, os outros começam a se ajustar à sua presença. Porque você parou de se ajustar à necessidade de ser aceito. E é nesse ponto que o respeito verdadeiro começa. E a parte mais libertadora, quando você para de se justificar por cada não que diz, você se torna alguém difícil de ser manipulado. Porque as pessoas não sabem mais por onde te pegar. Você não reage por culpa, não cede por medo, não se curva por pressão emocional. Você responde a partir de critérios internos, não de apelos externos. E esse tipo de postura é tão raro, tão sólido, que se torna magnético. As pessoas começam a te enxergar como referência. Mesmo que não gostem de ouvir não,
Elas passam a respeitar. Porque, no fundo, todos querem estar perto de alguém que sabe exatamente até onde vai, que não precisa se explicar, que não negocia a própria dignidade. E quando você domina esse comportamento, não precisa mais correr atrás do respeito, ele vem até você. Porque ninguém impõe mais do que aquele que consegue recusar com serenidade. Essa é a frieza que não machuca, mas que constrói, que não humilha, mas que posiciona, e que fecha esse ciclo de comportamentos com a essência que atravessa todos eles. O respeito não é algo que você pede, é algo que você encarna. Ele nasce do silêncio, da clareza, da firmeza e principalmente do domínio sobre si mesmo. E quando você para de buscar aprovação, de reagir a tudo, de se justificar, de se calar por medo e de ceder por insegurança, o mundo muda. Porque você muda. E quando você muda, o mundo começa a te tratar com a seriedade que você passou a exigir. Não com gritos, mas com atitudes. Não com agressividade, mas com autoridade. A autoridade fria, estratégica e irresistível de quem aprendeu a se respeitar primeiro. Se esse conteúdo te fez refletir, agora é com você. Deixa o like. Ele mostra para o YouTube que esse tipo de vídeo merece alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos com essa pegada, direto, sem enrolação e com impacto real. E comenta aqui embaixo, qual desses comportamentos você já pratica e qual ainda precisa desenvolver. Eu leio tudo e sua participação ajuda esse canal a crescer com quem realmente busca evolução de verdade. E se esse vídeo te entregou valor, imagina o que tem nos outros que já estão no canal. Assiste mais um agora. A próxima virada pode estar a um clique de distância.